Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um UsUcast. Hoje nós iremos falar sobre um tema importantíssimo que pode mudar com o futuro do seu negócio, né? Eu sou o Bruno Reis, sou cofundador da ZU, atuei no mercado financeiro há alguns anos e hoje dedico 90% do meu tempo a contribuir quando o assunto é gestão de clínicas médicas, né? Então, através da ZU, nós ajudamos as clínicas a assumir o controle do seu negócio, da sua operação. E estou aqui com o Pedro, nosso sócio aqui na ZU, médico e empresário, especialista em marketing, e vai nos trazer algumas questões importantes em relação a novidades sobre o Meta, sobre o Google, e nós vamos falar não só sobre essas questões políticas que foram atualizadas recentemente, mas também como se blindar no quesito gestão, né? Então, Pedro, seja muito bem-vindo para o nosso segundo Azilcast e fique super à vontade para nós iniciarmos com esse assunto tão importante aí sobre as políticas. Obrigado, Brunão. Um abraço a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo de casa. Esses temas, na verdade, são temas quentíssimos, né? A gente tem mais ou menos 2 semanas que o Meta divulgou, e aí o Alexandre de Moraes entrou, agora vai proibir, não vai proibir, e aí logo em seguida vem o Google também com essas novas políticas de privacidade. Então, assim, eu acho que isso denota que o mundo ele vem mudando, e os donos de negócios precisam estar atentos para essas mudanças, para que eles consigam navegar por essas novas regulamentações, e eu diria que esse é só o início de novas políticas, porque nós teremos mais 4 anos de governo Trump e a gente tem um Congresso americano todo republicano. Então, questiona-se realmente se daqui a 4 anos haverá uma nova mudança, né? É possível que isso aconteça no mundo, realmente novas resoluções ao longo dos próximos anos. Então, espero poder agregar um pouco com vocês, mostrar o que é que mudou, como ficam agora, como você pode se proteger, e lá no finalzinho a gente fala também um pouco se o caos se instaurar, né? Se realmente for bloqueio de um e de outro, o que é que nós podemos fazer para que nós protejamos nossos negócios nesses dois canais muito importantes, que são os dois maiores canais da internet. Muito bem, Pedro, eu quero começar a te fazer uma pergunta. Quando o médico, a partir do momento que ele decide empreender, se tornar empresário, ele acaba não só tendo que olhar para o seu paciente, cuidar do paciente ali dentro do consultório, mas também cuidar do teu negócio, né, da tua empresa em todos os seus pilares, em todos os seus departamentos. Quando nós trazemos isso para o marketing e fazendo um link com a Uhum. questão das mudanças de política aqui no Brasil, frente a uma ou as duas principais ferramentas de aquisição, o que você poderia dizer para o médico que ainda não leva tanto em consideração ou ainda talvez não entendeu a importância de gerir o que nós chamamos de canais de aquisição? Então, esse é um primeiro ponto. O que você recomendaria que esse médico começasse a refletir é, e quais são os impactos desse canal dentro do teu próprio negócio? E a partir do momento que eu comecei a olhar para isso, acompanhar e entendendo quais são os impactos que isso vai fazer na minha operação, o que eu preciso saber na prática, né, em relação a esses dois canais. Maravilha. Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a resposta para isso ela precede um pouco em como está o mercado atualmente e como é que ele estará daqui a alguns anos. Então, por exemplo, eu formei em 2020, a geração dos meus professores que formaram na década de 80, finalzinho da década de 90, eles estavam em um contexto médico em que havia uma deficiência grave de médicos no país e que os planos de saúde, as tabelas que estavam sendo utilizadas para pagamento dos médicos ainda eram tabelas muito boas. Então, se a gente for fazer a atualização da época para cá, era às vezes 4, 5 vezes o que recebe-se hoje por uma consulta, por um procedimento. E pelo fato de você ter uma escassez de médico, logo o paciente ia para o único médico, às vezes, que tinha disponível na cidade. Às vezes nem tinha a especialidade que ele precisava na cidade, às vezes não tinha no estado a especialidade que ele precisava. Uhum. Então o médico ele não precisava se preocupar com a aquisição de pacientes, porque os pacientes eles chegavam por demanda espontânea. Só Uhum. que hoje nós temos um outro problema. Em algumas capitais já temos uma relativa saturação de mercado. Nós formamos 6% a mais de médicos por ano e nós temos um crescimento populacional de 0,6% por ano.
Então, se a gente for usar apenas a matemática básica, nós temos uma diluição de mercado de 5% ao ano. Ou seja, daqui a 10 anos, a tua carteira de clientes, se você não fizer nada para poder reter mais esses clientes, você vai perder metade dela. Porque você vai ter mais profissionais, mais opções, alguns vão cobrar mais barato que você, alguns vão cobrar mais caro, outros vão se posicionar melhor e você vai acabar perdendo os seus negócios no final das contas. Não é um discurso de, nossa, é o caos na Terra agora, mas é apenas a gente entender como o cenário está se desenhando e a gente se preparar para isso, ao invés de a gente ficar reclamando, nossa, o mercado está ficando cada vez pior, forma mais gente. Então, beleza, identifiquei que tem um problema. Dentro disso, identifiquei que o problema está formado. Eu tenho um aumento de oferta, a demanda está se mantendo constante ou está subindo numa taxa muito pequena em relação à oferta. Como é que eu faço agora para eu conseguir ter uma carteira de cliente sólida? Eu preciso, primeiro, entender de onde vêm os meus clientes e eu reforçar os meus canais de aquisição, que na maior parte dos médicos vai ser indicação, mas até mesmo dentro da indicação, às vezes você tem um paciente que te indica um monte de gente. Às vezes você tem um colega que foi seu colega de faculdade que também te encaminha um monte de pacientes. Então você precisa identificar esses canais dentro de indicação, subdividir e reforçá-los. Pô, tem um paciente-chave aqui que me indica 10 pacientes todos os meses. Poxa, eu tenho que ter alguma coisa especial com esse paciente, eu tenho que valorizar esse meu paciente. Eu tenho, às vezes, um colega que me indica muita gente, eu tenho que valorizar esse colega, eu tenho que ter um fluxo diferente para ele que se sinta valorizado. Então a gente estreita esses relacionamentos. Mas vamos supor que o colega está começando agora, ou ele até está num ponto de estagnação. A mesma quantidade de pacientes que ele capta são os pacientes que saem do negócio dele. Agora ele precisa começar a olhar para fora. Quais são os novos canais que eu tenho disponíveis? Então eu vou ter televisão, vou ter rádio, eu vou ter panfletagem, eu vou ter a mídia digital, que vai ser Google, vai ser Facebook. E aí ele vai ter que decidir onde é que ele vai alocar essa verba dele. Qual é a grande vantagem do digital em relação aos meios tradicionais? É que o meio digital, ele te dá a possibilidade de você metrificar tudo e de você segmentar o público que você quer atingir com precisão. Porque vamos supor, quando nós éramos mais jovens, Bruno estava assistindo lá uma TV Globinho, que é da nossa geração, assim, acho que ainda é da nossa geração. A Priscila, né? Tinha a Priscila. Exato, a TV Globinho, o SBT, pronto. E aí, às vezes, aparecia uma propaganda de absorvente. Qual era o problema com isso? Primeiro, nós somos mulheres, então não consumimos absorvente. E depois, mesmo que o fôssemos, nós não tínhamos idade fértil. Então, você na televisão, você mostra anúncio para pessoas que não são consumidores. Então, você joga dinheiro fora. Enquanto no digital, não. O digital chega assim, olha, eu só quero mostrar para mulheres da idade X a X, que é a idade fértil. Então, ele é bem mais específico. E uma vez que eu mostro o anúncio para essas pessoas, eu consigo saber quantas viram e quantas clicaram. Eu consigo entender qual é a mensagem que eu vou passar que vai ser mais relevante para esse público. Eu testo cores. Então, eu testo um anúncio com a mesma escrita, só que azul, o outro rosa. Aí o outro é um tom de rosa, o outro é outro tom de rosa. Então, eu consigo ver onde é que eu estou atingindo esse público com mais qualidade. Essa é a grande vantagem de um canal tipo Instagram, que é um canal visual. Eu tenho um canal de pesquisa também, que é um Google. Então, no Google, eu procuro por uma palavra-chave relacionado a um colega. Por exemplo, eu quero fazer uma colestectomia por vídeo. Se eu pesquiso isso no Google, colestectomia por vídeo, qual é a probabilidade de eu não querer consumir essa cirurgia? Então, o colega que ele quer, um paciente que está mais pronto para a compra, que ele intenciona, que é um paciente de intenção, o ideal é que ele esteja posicionado no Google. E o Meta já dá uma possibilidade de eu atingir um público mais amplo, não necessariamente só quem me pesquisa, mas também quem eu acho que poderia me pesquisar, por outros fatores. Então, quando o colega ele começa a entender que no digital abre portas para que ele gere demanda e não só receba demanda e torça para que nesse mês apareça o paciente dele que ele precisa para fechar as contas, aí ele começa a ter uma atitude mais ativa frente ao mercado. E aí você toma o mercado nas mãos. Não, eu entendo que tem uma demanda aqui, então deixa eu ir lá. Para duas coisas, Bruno. Eu preciso, primeiro, captar mais pacientes, claro, mas eu preciso proteger a minha base de pacientes de outros médicos. Porque hoje 90% das pessoas procuram informações da sua saúde na internet. Então, o seu paciente, ele também está buscando informações. E se aparece um blog de um outro colega que ele escreve muito bem, que ele tem um vídeo explicando um procedimento, que ele passa mais confiança, às vezes você perde um paciente para a internet. Então, o colega, eu entendo hoje, que não existe mais espaço para a gente ser amador na gestão do nosso negócio.
Então, ou você começa a encarar o seu consultório, a sua clínica com profissionalismo, ou você vai ficando gradualmente para trás, como já vem acontecendo, tá? Quem está ouvindo a gente aqui que não faz essas coisas sabe que isso já está acontecendo no seu negócio. E cada vez essa diminuição de fluxo ela vai ser mais acelerada pela diluição de mercado que eu já te falei. Não tem como a gente fugir da matemática. Alguns que estão no interior estão mais protegidos, outros que estão na capital estão menos. Então eu acredito que é isso. Dessa primeira parte para gerar demanda. E o que é que ele precisa saber? Que aí é a segunda pergunta, né? O que ele precisa saber frente a isso? Ele precisa saber como gerar essa demanda. Essa é uma outra grande dificuldade que eu vejo. Às vezes o colega ele quer ter mais pacientes, mas ele não sabe se ele bota no Google, se ele bota no Instagram, quanto é que ele tem que alocar de verba, o quanto é razoável ele pagar em um paciente novo ou CAC, o quanto esse paciente novo gera de receita para o seu negócio com LTV. Então ele precisa dominar essas métricas. A gente tem de pronto dois polos aqui no marketing médico. O marketing de necessidade, ou seja, o paciente que quebrou um braço que precisa de um atendimento. E eu tenho o marketing de desejo, que é um outro polo para os pacientes que, por exemplo, querem fazer uma lipo. Quem tem necessidade e precisa de uma resposta rápida, geralmente ele vai no Google e pesquisa. E quem tem um desejo, mas vai ficar namorando ali um médico, ou uma clínica, ou um negócio para decidir se faz ali mesmo, geralmente ele vai para o Instagram, porque é uma plataforma de relacionamento. Então o médico precisa entender onde é que ele se encaixa. Ele é um médico de necessidade ou ele é um médico de relacionamento? E aí eu ainda puxo um pouco mais, porque você pode ser um ortopedista que é de necessidade, porém se sua consulta ela é muito cara, porque você oferece um tratamento extremamente premium, ou você tem uma jornada de compra muito diferente, você tem que se aproximar mais do polo do desejo. Porque pelo Google só, não tem como o paciente adivinhar que você é um cara muito diferente, naquele site breve que você vai fazer de landing page. Então você precisa estar preparado no marketing para você explicar para quem precisa de mais explicação, e quem for mais objetivo, você precisa garantir que essa jornada ela seja fluida. E o Google vai ser muito bom para aqueles que são mais objetivos, e o Meta vai ser melhor para aqueles que são que precisam de um pouco mais de convencimento. Tá, perfeito. Você trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de elucidar, porque eles vêm de encontro com a importância da gestão do negócio, né? E eu, como empresário e consultor empresarial, gosto sempre de trazer algumas questões e obviamente, colocar à tona alguns pontos que são fundamentais aqui. Então, primeiro você falou sobre retenção de paciente. Eu costumo dizer que quando nós falamos de gestão da operação, e principalmente um negócio onde o empresário deseja expandir, eu preciso pensar nos 3 R's: retenção, recorrência e resultado, né? Ou seja, retenção e recorrência gera resultado. E aí tem um ponto importante que você deu um exemplo de cirurgia plástica. Quando eu falo de retenção e recorrência, eu ainda vejo que muitos empresários acabam confundindo esses pontos, e eu tenho um significado próprio em relação a esse tema, em termos de recorrência e retenção, mas para mim, recorrência é aquele paciente que ele vai retornar algumas vezes. Só que tem especialidades que não tem recorrência, ninguém vai fazer uma cirurgia plástica todo ano, né? Sim. Talvez faça uma vez na vida. Porém, isso não significa que a questão de não ter recorrência eu não posso ter retenção, porque eu posso manter esse cliente retido, porque ele teve uma excelente experiência, vai lembrar de mim, e sempre quando um colega falar sobre a necessidade de uma cirurgia plástica, eu, que sou um cliente retido do Pedro, vou falar: Uhum. olha, vai e opera com o Pedro, um cara que eu confio. Enfim, isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu passei pela cirurgia capilar. Fiz o transplante capilar. Hoje, quem fala de capilar, eu já indico, já passo o telefone direto, fala com o meu médico, porque ele, além de cliente nosso, ele é um Uhum. médico que, obviamente, vai. Eu tive uma experiência espetacular, tive um bom resultado, superou minhas expectativas, então eu sou um cliente e posso manter como cliente altamente retido, né? E vou ajudar sempre a ele Um promotor, aumentar a né? sua. Exatamente, vou ser um promotor para o resto da vida. Então, olhar para a tua base nesse sentido é extremamente importante. Você precisa de recorrência, garantir que os pacientes voltem, você precisa manter essa boa experiência para que esse cliente seja um promotor para o resto da vida. Segundo tema que você trouxe, que eu achei muito interessante, é essa questão da oferta e da demanda, né? Então, o número de médicos cresce muito mais que o nível de base populacional no Brasil.
Sim. Então, é como se eu tivesse uma oferta de médicos cada vez mais alta e uma demanda cada vez onde eu vou aumentando, né, o distanciamento. Então, quando eu vou aumentando o distanciamento entre o nível de médicos e demanda, porque o mercado está fazendo isso, ele está aumentando esse gap. Isso significa que aumenta a concorrência, então eu preciso, obviamente, fazer essa gestão da carteira de forma muito assertiva e sair da estagnação. Então, isso foi uma coisa fantástica que, na minha visão, todos deveriam olhar. Você me trouxe um ponto aqui, que é a questão da necessidade de metrificar. Eu acredito que quando nós falamos de inovação e de futuro, que na verdade não é nem mais inovação, porque isso já é até não é novidade, na verdade, mas pode ser inovação se você ainda não está aplicando dentro do seu negócio, é a gestão baseada em dados. Toda gestão de negócio deveria ser baseada em dados, em informações de qualidade, porque senão nós estamos, é um termo que eu não gosto muito, mas que muitas das vezes eu acabo trazendo, que é senão nós estamos tocando o nosso negócio. Eu entro, abro a porta, ligo a luz e começo a atender. Se chegar paciente, ok. Se não chegar, ok também. Então, poxa, para quem está seguindo esse comportamento de passividade, né? Que, como o Pedro falou, poxa, você precisa ser ativo. Então, quem for ativo, bebe água limpa. E é um ponto muito interessante, porque quando nós pensamos, esses dias eu respondi uma pergunta de um cliente, ele falou, poxa, o que você consideraria que nós deveríamos fazer em termos de inovação? E eu respondi para ele o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, assumir o controle financeiro do seu negócio, saber exatamente de onde o cliente está vindo, quanto que você está convertendo do marketing, qual é o seu principal canal de aquisição, se o seu paciente está retornando ou não, como melhorar a sua retenção, como melhorar a sua recorrência, qual que é a lucratividade do teu negócio, qual que é a margem de lucro de cada procedimento. Se você assumir o controle do seu negócio, que é o básico bem feito de qualquer empresa, né? Para ser empresário, você precisa, no mínimo, ter uma base para entender para que caminho você está indo e para onde você quer ir, mudar a rota quando necessário. Você já vai sair na frente de muitos e muitos, porque a cada 10, 8 não fazem o básico bem feito. Então, 8 não sabe responder algumas perguntas que nós estamos trazendo que o Pedro trouxe. E aí, Pedro, eu queria jogar, antes de entrar na questão das políticas, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, como especialista em marketing. Eu, Bruno, assumi a gestão de um negócio, de uma clínica hoje, e preciso contratar um novo marketing. Então, gente, essa pergunta eu recomendo que vocês anotem no papel. E se você tem um marketing, já liga para ele e faça essa pergunta conforme a resposta do Pedro. Se você ainda não tem, mas vai contratar, utilize essa pergunta para fazer para o teu marketing, para validar o marketing, né? Eu tenho algumas perguntas que eu falo, Pedro, que você tem um bom financeiro, pergunta para ele. Se ele não souber responder, você tem um contas a pagar, mas você não tem um financeiro. Mas como o assunto hoje é marketing, eu não vou falar de financeiro aqui. Quais são as perguntas que um gestor precisa fazer para contratar um bom marketing, Pedro? Quais são as perguntas, na tua visão, que ele deveria fazer ali, as top 5, as 3, 5 perguntas que eles deveriam fazer para validar se o marketing dele sabe o que está fazendo ou não? Pronto, eu acho que a primeira coisa, como eu te falei, buscar entender se a pessoa que você está conversando, ela entende o que você oferece como serviço. Então, para você Aham. poder fazer um bom marketing, você precisa ter o teu marketing, ele precisa entender de forma muito clara o que é que você executa. Então, a pergunta é: dentro do que eu te passei, dentro do que eu te mostrei, você acha que eu me enquadro em qual desses polos? Então, eu vou me enquadrar mais num polo de necessidade ou num polo de desejo? Depois disso, qual seria a verba que você acha razoável para você conseguir levar até o objetivo A e B? Porque esse é um erro muito comum, que eu diria dos clientes em geral, dos meus clientes, eles não têm esse erro, porque a gente tem esse direcionamento no início, mas eu vejo assim, eu quero dobrar o meu faturamento, o cara está faturando 250, quer chegar a 500 mil reais, ele quer investir R$ 1.000 de verba. É completamente irrazoável ele pensar num negócio desse. Não é assim, não é mágica, né? Se eu conseguir fazer um retorno de 250 vezes o valor investido, é uma coisa que é irreal. Então, ele precisa entender se ele é marketing de necessidade ou não,
quais são os KPIs que vão ser utilizados dentro do projeto para que você consiga validar que o trabalho está sendo bem feito. E no caso do marketing são valor do lead, então vai ser o CPL, a taxa de qualificação desses leads, eu preciso entender se esse lead é qualificado, e eu preciso ter também qual é o CAC final do projeto, que vai ser o custo de aquisição. Então, a gente passou por os 3 KPIs, passamos pela verba investida, passamos pela parte se é um marketing de necessidade ou de desejo, e aí, depois disso tudo, a gente vai entrar em como vai ser feita essa captação. Quais são os canais que nós utilizaremos para captar o meu paciente e qual vai ser a distribuição de verba em cada um dos canais. Porque se eu estou falando de um cliente que ele é um cliente de desejo, a distribuição de verba ela vai existir no canal A ou B ou C em proporções diferentes se eu estou falando que ele é de desejo. Então, eu preciso entender onde é que ele vai atuar. Vou dar um exemplo aqui do cirurgião plástico, que é o caso que a gente está falando. Então, pronto. Cirurgião plástico é um cirurgião que atua numa necessidade de desejo. Para isso, ele precisa estar majoritariamente dentro de um canal de relacionamento que é o Google, ou, perdão, desculpa, um canal de relacionamento que é o Meta. Então, a maior parte da verba dele, 80%, 70%, vai estar dentro do Meta. A jornada média de compra do cliente dele vai durar entre 90 e 120 dias, então não adianta ele esperar que ele vai começar a campanha agora e amanhã ele já vai ter resultado. A taxa de qualificação e taxa de fechamento médio de um paciente desse cirurgião plástico vai ser menor do que o da ortopedia, pela própria natureza da atração, vai chegar muito curioso. E é normal que isso aconteça, porque é o volume que vai trazer faturamento. E a partir disso, a gente vai metrificando qual é a taxa de qualificação média dos leads e se isso rampa ao longo do tempo. E é um tempo razoável para essa rampagem, vai ser em torno de 4 meses. E a gente vai acompanhando isso. Lembrando que tráfego de desejo, se não for acompanhado de geração de conteúdo, ele não tem resultado. Então, eu preciso que o colega ou o negócio que estiver contratando a empresa de marketing produza conteúdo para mostrar para esse lead que ele tem realmente competência naquilo que ele executa. Senão, o que é que acontece? Você tem muita gente chegando e vendo você, mas ninguém quer consumir ou não quer pagar o seu preço. Então, é todo um conjunto de fatores. E aí, finalizando com a pergunta que talvez é uma pergunta razoável. Essa pergunta aqui tira os amadores. Em quanto tempo você acha que a gente tem o payback desse projeto? Se o cara te falar 3 meses para menos, você pode descartar, que esse cara não sabe o que está fazendo. Entendeu? O tempo médio de rampagem de estratégia de marketing é de 6 meses a 1 ano. E aqui que a maior parte dos colegas cai. Primeiro, uma grande parte na primeira pergunta, querendo que R$1.000 resolva todos os problemas, e o segundo problema vai ser achando que tudo se resolve em 3 meses, que também não é realidade. Um projeto que ele está plenamente maduro, a gente geralmente está falando de 1 a 2 anos. Tendo constância, tá? Se você para de fazer, você volta atrás, todas as casinhas de novo, você tem que começar de novo. Então, não sei se eu dei as 5 perguntas, eu acho que eu falei de muita coisa, mas... Mas desses 3 pilares que você mencionou, entre perguntar qual é o mercado, né? Ou seja, qual que é a segmentação, se é necessidade ou desejo. Acho que é Exato. uma pergunta que faz muito sentido. E aqui, gente, vocês que estão assistindo, não dê a resposta, né? Só pergunta pro marketing e Sim. deixa ele te surpreender, né? Então, entender qual a segmentação de mercado. Segundo, entender quais são os indicadores, né, que vão medir esse resultado. Então, ou seja, o que vai ser utilizado para medir se eles estão fazendo um bom trabalho ou não. Como será feita a distribuição, né, nas plataformas. E aí, qual é o tempo de retorno ou qual que é o tempo de rampagem ali que eles acreditam, né? Acho que Perfeito. são, de certa forma, ali, os principais tópicos, né, Pedro? Acho que num próximo Azulcast, inclusive, a gente pode trazer esse tema, que é um tema muito relevante, mas acho que não faz muito sentido aprofundar aqui agora, porque é um Sim, tema um pouco denso, mas falar sobre a importância do LTV versus CAC, porque eu total. acredito que muitos empresários, muitos médicos acabam trocando, tendo um turnover de agência muito grande. Então, poxa, eu fico 3 meses, dá resultado, troco, aí fico 3 meses, dá resultado, troco, e eu acho que, na minha visão, isso acontece pela falta de gestão baseada em dados e pela falta de entender sobre Sim. LTV, porque o seu CAC, ele não pode ser necessariamente visualizado de uma forma com foco em uma primeira compra, né? Eu acho Exatamente. que
você está perdendo muito dinheiro com esse foco e na minha visão, é uma gestão míope, se eu estou olhando só para a primeira compra, né? Mas acho que esse é um tema denso para nós trazermos aí no próximo conteúdo, talvez no próximo, inclusive. Mas fantástico aqui, eu acho que já deixou pro médico que está nos assistindo, né, o empresário, quais são as perguntas que ele deveria fazer para essa agência, para a própria agência dele, né? Porque o que eu vejo acontecendo muito, eu que sou gestor e acabo sempre tendo um olhar muito mais baseado para resultado, no final das contas, marketing para mim é vendas. Exatamente. E o marketing, ele hoje não existe uma diferenciação entre marketing e vendas, é uma coisa só, são departamentos que obviamente se complementam, eu enxergo esse departamento como o único departamento hoje, inclusive fora do país, nos Estados Unidos tem um cargo que eles estão utilizando muito agora, está começando a vir para o Brasil, na verdade, que é o gestor de receita, né? Então, ou seja, é o gestor, ele não é nem o gestor de vendas, nem o gestor de marketing, ele é o gestor de receita, porque ele cuida das duas áreas, ele cuida da geração de leads e cuida da geração ou da conversão, né? O time de vendas. Então, é um gestor para os dois times, que na minha visão faz todo sentido, porque não dá para eu ficar nessa briga, né, entre marketing e vendas, é uma coisa só e deveria andar junto, deveria caminhar, enfim, né, com o mesmo objetivo, que no final do dia é fazer com que o lead se torne cliente e consuma, né. Mas muito bom, acho que em relação a esses temas, já temos um panorama já interessante para todos aqueles que têm esse desafio e que não estão satisfeitos com o seu marketing, né? Pode questioná-los em relação a esse ponto. Só um Brunão, uma coisa que eu queria complementar isso, isso é Por muito favor. importante. Toda vez que você for contratar qualquer serviço que seja, o gestor ele precisa ter muito claro como é que vai se avaliar que aquela iniciativa valeu a pena ou não. Isso tem que estar muito claro para todos os envolvidos, todos os players, né? Até porque se você dá um direcionamento errado para o marketing, é aquela coisa, Pedro, eu quero resultado de curto prazo, eu te entrego isso, mas eu destruo tua marca. Entendeu? Não, eu quero que o cara pague muito na primeira compra. Eu faço isso, mas eu atrapalho completamente tua recorrência. Então, se você não tem claro o que é que você quer, e no final das contas todo mundo quer contratar marketing porque quer ganhar mais, no final das contas é essa a resposta, né? Acaba que quando você coloca um objetivo ruim, você tem iniciativas ruins para poder chegar nisso que comprometem um resultado maior de longo prazo. Então tem que estar muito claro para o marketing quais são as métricas que nós vamos utilizar para te avaliar como meu marketing. E outra, em quanto tempo você acredita que nós vamos chegar na métrica principal, que é aumento de lucratividade do negócio? Porque se eu quero aumentar de curto prazo, eu às vezes comprometo o resultado possível de longo prazo. E se o colega e o dono ele está de acordo com isso, tudo bem. Às vezes ele está num momento difícil, ele está endividado, ele precisa de resultado rápido, e ele sabe que ele vai comprometer o longo prazo. Porque às vezes nem vai ter longo prazo, ok. Mas se ele quer construir sólido a marca dele e captar bons pacientes, bons clientes que ficarão durante muito tempo, essa construção de marca precisa ser muito criteriosa. E não vai ser em 2, 3 meses que ele vai estar com o consultório cheio. E nem vai ser com R$ 1.000 ou R$ 2.000 de verba de investimento em marketing que ele vai conseguir isso também. Então, é ter muito claro as expectativas antes de você iniciar um projeto como esse. Para que quando você comece, você já tenha disponibilizado um orçamento para que você vá até o final. Porque esse é um problema também. Às vezes você começa esperando que daqui a 2 meses comece a se pagar para você continuar. Não, para. Vai dar plantão de novo, bota dinheiro no bolso primeiro, depois você começa o teu projeto para que você tenha tônus e você consiga executar todo o caminho que é necessário, entendeu? Senão, às vezes, você fraqueja no meio do caminho e você perde todo o progresso que você fez. Ou seja, nesses 6 meses, pelo menos nesses 6 meses que seria um primeiro prazo de rampagem, eu preciso ter uma verba para Com teste, certeza. né? Então, ou seja, é o famoso P&D, né? Que as Exato. empresas que toda empresa deveria fazer e muitos não fazem porque acham que isso é um negócio, um termo só de grandes empresas. Não, pesquisa e desenvolvimento deveria ser feito
desde o momento que você está começando. E marketing, eu encaro muito esses 6 meses, que é um período de validação, como um P&D da tua empresa, teu pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento, você pega um dinheiro, né, dentro desse prazo de 6 meses, que você vai queimar, você não vai esperar retorno, porque o retorno muitas das vezes não é financeiro, mas é em validação, testei cientificamente, né, fiz alguns testes, validei que, opa, esse criativo, essa estratégia, enfim, isso deu certo. Aí o marketing vai ter uma base para te falar, agora vamos para esse caminho. E quando você acerta essa estratégia, né, ao longo desses 6 meses, acertei a estratégia, essa uma, duas, talvez única estratégia vai, ao longo dos segundo semestre, te devolver todo o investimento que você fez no primeiro em pesquisa e desenvolvimento. Seria mais ou menos isso, né, Pedro? Perfeito, exatamente sim. E aí, Pedro, antes de entrar na questão das políticas aqui, que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das políticas do Meta e políticas do Google, né? As alterações, enfim, qual é o impacto que isso vai acontecer de fato na ponta, nas clínicas. Eu queria só ressaltar um ponto muito importante que nós defendemos aqui na ZIU, né, Pedro? Nós falamos, inclusive, todos os dias que para medir o seu marketing, você precisa também, para medir, avaliar o teu marketing, você precisa ter bons critérios e fazer uma gestão baseada em dados. O que isso significa? Significa que não adianta você alocar verbo, recurso lá no Google, no Facebook, chegar a esses pacientes no seu WhatsApp, no WhatsApp da sua clínica, e você não conseguir mensurar quantas pessoas chegaram, com a qualidade desse lead, se converteu, se não converteu, se chegou a realizar a consulta, né? Então, se obviamente confirmou e realizou a consulta e se avançou para algum procedimento e protocolo e se retornou para um novo procedimento. Se você não tem essas informações, dificilmente você consegue avaliar o teu marketing, porque não tem como eu gerir um negócio com achismo. Né? Então, isso é algo que nós defendemos muito na ZIU, porque no final do dia você vai sempre se deparar com 3 grandes blocos, que é produto, processo e pessoas. Então, Isso. eu preciso trabalhar com sempre esses 3 pilares, que é o que nós defendemos e aplicamos diariamente nos nossos clientes, para que você tenha uma certa previsibilidade em relação ao teu negócio, né? Então, e se prepare, inclusive, tanto para os momentos de ascensão, de expansão, quanto para os momentos de escassez. Então, é extremamente importante esse tema, né? E aqui, inclusive, nós adicionamos um quarto pilar, que é o pilar de aceleração, e nós fazemos com tecnologia. Então, Perfeito. produto, processo, pessoas e tecnologia é o que vai ajudar você realmente a rampar o teu negócio. E aí, indo, Pedro, para a questão das alterações, comenta um pouco aí para a gente, traga as alterações, quais os impactos, né, em relação ao Meta, em relação ao Google, como nós devemos nos preparar e quais os impactos dessas alterações no dia a dia do nosso negócio. Perfeito. Eu acho que assim, vou subdividir aqui nas alterações do Meta e do Google, porque eles são ligeiramente diferentes. Começando pelo primeiro, que foi o do Meta, o que é que nós tivemos? Tivemos uma mudança nas políticas de moderação da comunidade. Ou seja, antes, o que era postado e o que era distribuído dentro do Instagram e do Facebook era controlada por órgãos que eram financiados pelo governo americano, que era o governo da administração Biden, né? E nós sabemos que, uma vez que um partido político controla o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é legal, o que não é legal, nós temos um certo nível de censura, e nós tínhamos candidatos da outra ala política, que era, no caso, os republicanos, sendo censurados dentro das mídias do Meta. Isso estava virando um problema muito grave nos Estados Unidos, porque eles têm lá a quinta emenda deles, não sei se exatamente se é a quinta emenda, mas eles têm lá dentro da Constituição dele a liberdade plena de expressão. E aí o que é que mudou-se? O Twitter também era assim, inclusive era uma plataforma muito pior, porque era uma plataforma que realmente tinha um viés político de esquerda forte até ser comprado pelo Elon Musk. A partir de agora, o que é verdade e o que não é verdade, o que é fake news e o que não é fake news, é o que a comunidade consegue provar como sendo ou não verdade. Então, se eu chego aqui agora e posto uma informação falsa, o Brasil não teve inflação em 2024. Se eu fizer isso dentro do Twitter, vai aparecer uma nota da comunidade logo abaixo do meu post dizendo, olha,
A inflação no Brasil acumulada pelo índice IPCA foi de 4,8%. E o dólar subiu 25% no mesmo ano, logo, a inflação não foi zerada. A inflação existiu em tanto pelo tantão. Então é meio que assim, você mentiu e logo abaixo fica a notinha, ó, esse cara aqui ele tá mentindo. É mais ou menos isso que funciona. Como é que funcionava antes no Meta? Esse post simplesmente saía do ar. E aí, para mim, como usuário, parecia que eu tinha infringido a comunidade. Então, dentro do Meta agora também funcionará dessa forma. Se eu fizer um post, se eu postar uns stories que tiverem informações falsas, isso não vai ser mais removido da plataforma, mas sim existirá uma nota dizendo que aquela informação é falsa. O que é exceção para isso? Temas que eles classificam como temas gravíssimos, ou temas que são crimes, do tipo racismo, misoginia, homofobia, tudo isso é crime no Brasil. Então, uma vez que, se alguém faz um post homofóbico, isso vai ser retirado automaticamente da plataforma e vai ser denunciado às entidades competentes, que já é o que deveria ser feito de fato. Porque se a própria plataforma esconde algo que fere ou que é um crime, logo não tem como se denunciar, né? Então, o ideal realmente é que isso seja passado para o órgão competente, para que o judiciário julgue isso, e que a plataforma deixe lá uma nota dizendo que aquele tema ali é um tema indevido, e aí sim ele faz os banimentos que ele faz com o usuário que não segue, né? E isso é um problema que no Meta está se resolvendo muito similar ao que se resolveu dentro do Twitter, né? Que era uma questão muito mais de opinião política do que de padrões de comunidade em si. No Google, ele já vai por um caminho um pouquinho diferente. Ele já começa a restringir informações dos usuários. Então, por exemplo, antes eu conseguia acessar qual era a renda média dessas pessoas pelo Google, se eram pessoas da comunidade LGBTQIA+, e agora eu não consigo mais, se eram pessoas que estavam passando por problemas psiquiátricos ou não. Então, pelo meu padrão de pesquisa no Google, ele me anunciava e me colocava temas que ele acreditava que eram relevantes. E por que isso estava se tornando um problema? Porque às vezes você tinha pessoas que tinham problemas mentais e aí tinham aqueles anúncios de rede display, que são aquelas imagens assim, está com problema de depressão? Tome essa pílula milagrosa que os médicos não querem que você saiba. Geralmente é essa a rede, né, que eles usam. Então você estava vendendo para pessoas em um momento de fragilidade coisas que não tinham validação científica. E aí agora o Google ele não permite mais. Quem é que vai ser impactado especialmente por isso? Psiquiatras, que agora vão ter uma restrição de distribuição. Você está falando de pessoas que querem atender esse público LGBTQIA+, então proctologistas, ginecologistas, urologistas que querem focar nesse nicho não poderão mais. E aquelas pessoas que lidam com coisas de cunho sexual. Então, sexólogos, às vezes urologistas querem fazer aumento peniano, por exemplo, ou ginecologistas querem fazer estética íntima, não poderão mais anunciar dentro da plataforma na rede de display. Ou seja, é quando você entra em um sitezinho e aparece aqueles anúncios. Na rede de pesquisa, se eu pesquisar hoje psiquiatra, ainda pode aparecer o anúncio lá. A palavra-chave ela segue anunciando, entendeu? Então, por rede de pesquisa está normal. Qual é o problema? A rede de display. Particularmente, eu vou falar na B2. Nós nunca utilizamos rede de display. Nunca teve dados que fundamentavam que isso funciona. Geralmente você atua e você atrai um público com um nível financeiro menor, econômico menor, e essas pessoas elas não estão dispostas a fazer um tratamento. Elas, em geral, até pelo próprio caráter do anúncio, elas preferem coisas mais milagrosas, assim, né? Que é book, que é um remédio pronto. Então, assim, não é um bom posicionamento, pelo menos não para o padrão de clientes que nós temos, né? De marketing. São pessoas que geralmente querem atrair um público mais qualificado. Então, é o que eu falo. No Google, pouco muda para o que a gente já fazia. Porém, no Meta, agora existe um pouco mais de liberdade até no que você pode fazer dentro das propagandas. Entende? Que antes era restrito. Às vezes você postava um corpo que era um corpo esbelto, a comunidade dizia que isso estava infringindo porque você estava criando um padrão de beleza que era irreal. Agora já existe uma flexibilidade maior para essas coisas. Então, é possível que os cirurgiões plásticos que querem fazer lipo, por exemplo, já possam voltar a postar fotos que estão mais relacionadas a isso, sem diminuir a distribuição. Então, eu acho que abre esse espaço, um espaço positivo dentro do Meta, no Google pouco muda. Essa é a minha percepção. Porém, aí, Brunão, eu quero só puxar isso aqui porque é importante.
não dá para a gente desconectar essas duas coisas do cenário político, né? Eu trago aqui a notícia nova, mas perceba, a administração Trump ele tem nem um mês. Provavelmente haverão novas políticas de comunidade ao longo desse tempo, que vão provavelmente abrir mais possibilidade de postar ou de se colocar coisa nas mídias sociais. Pelo menos é o que espera-se, né? Então, eu acho que esses são os primeiros passos, passos grandes, mas são só primeiros passos de políticas mais abrangentes que vão acontecer ao longo dos próximos anos. De uma certa forma, poderíamos dizer que normalizou algumas coisas, né? E Sim, por um certo ponto de vista, isso pode ser benéfico para o empresário, o médico, né? Que está ali focado em adquirir novos pacientes. Por outro lado, nós precisamos ficar sempre muito atualizado em relação a todas as mudanças, porque exato. isso também vai gerar alguns impactos. Me corrija se eu estiver errado, mas dependendo da especialidade, talvez agora eu posso fazer algumas postagens que antes eu não poderia. E aí Exatamente. isso possivelmente pode aumentar o nível de concorrência e deixar ainda mais desafiador e fazer com que você seja mais estratégico, porque Exatamente. se você tem mais liberdade, aquele que é mais criativo e que se conecta mais com o público vai ter uma facilidade de ganhar ou conquistar o seu paciente, né? Ou seja, cada, cada avanço ou atualização só nos comprova que não existe mais espaço para amadorismo. Não é isso, Pedro? Exatamente. Eu Nós acho que no final é isso. precisamos cada vez mais deixar o amadorismo e buscar um conhecimento de uma certa forma, não digo profundo, mas um conhecimento que te dê pelo menos uma visão de gerir a tua operação e o teu negócio, né? E aí uma última pergunta, Pedro, que eu vou fazer a pergunta, vou dar a minha opinião, aí eu queria que você finalizasse dando aí a tua opinião também, que vem de encontro, acho que nós falamos bastante aqui sobre as duas principais plataformas, né, que é o Meta e o Google, e quando nós falamos de aquisição, são hoje as principais plataformas de aquisição de pacientes novos dentro da clínica, e a pergunta que não quer calar, que eu te faço aqui, você que está nos assistindo, e se o Meta saísse do Brasil? E se o Google paralisasse? Né? Como que seria o teu negócio? Teu negócio iria parar de adquirir novos pacientes? O que aconteceria com você? Eu gostaria, através dessa pergunta, só instigar para que você reflita sobre a importância não só de dominar esses canais, mas dominar todos os outros possíveis canais que você possui hoje, canais de aquisição. Né? O Pedro comentou sobre a indicação, mas existem diversos outros canais que poderiam ser explorados para que você não fique concentrando para que você de fato mitigue o risco, né? Então não concentre todos os ovos numa mesma cesta. Estou concentrado no Instagram, mas e se o Instagram paralisar, que seja um dia, 2 dias, como aconteceu, por exemplo, com o WhatsApp? Nós tivemos aí, não me lembro quando aconteceu, mas ficou algumas horas parado, paralisou. E aí, você tem um canal de comunicação, você tem um canal de vendas, e se paralisa o WhatsApp? Como que seria o teu agendamento? O agendamento para? Então, a questão aqui, trazendo a minha opinião sobre isso, você, como médico gestor, deveria mitigar o risco, assumir o controle da tua operação e buscar ampliar o leque de canais. Então, não digo que manter o foco, mas ter uma ideia em relação a quais são os outros canais que eu poderia explorar para minimizar a minha concentração e o meu risco, né? O risco do meu negócio. Então, deixaria esse recado aqui e vou passar a bola para você, Pedro, para deixar aí a tua opinião em relação a essa questão dos canais e finalizar esse nosso Zilcast e convidar todos os nossos colegas para o próximo, né? O nosso terceiro Zilcast aí nos próximos dias nós vamos gravar mais um conteúdo bacana e prático para eles colocarem no dia a dia, assumir o controle das suas operações. Maravilha, Bruno. Sim, eu acho que
Vou dar primeiro uma opinião do que eu faria se tivesse esse caos, e depois eu vou dizer se eu acho que vai ter esse caos ou não, né? Mas inicialmente falando o que eu faria é a gente entender o comportamento do ser humano em primeiro lugar. O marketing, na verdade, não é nada mais do que uma leitura de comportamento e a gente colocar as propagandas nos locais certos. No final das contas é isso. Tudo é marketing, eu sempre digo, né? Tudo é marketing. Quando você vai sair com uma pessoa nova, é marketing pessoal, não deixa de ser. Então você se apresenta de uma forma. E as pessoas, elas gostam de perder tempo na internet. Então, se você tem hoje as pessoas perdendo tempo dentro do Instagram, caso você tire essa ferramenta, o que é que elas farão? Procurarão outra ferramenta para poder perder tempo. Porque elas querem, às vezes, passar a ansiedade. O Instagram ele é uma ferramenta onde as pessoas elas passam tempo para poder diluir a ansiedade. Qual é a próxima plataforma que elas fariam isso? Que é a plataforma que é a grande rival, na verdade, que é o TikTok. Então, provavelmente as pessoas migrariam de utilizar Instagram para poder utilizar TikTok para poder fazer essa primeira parte de consumo de conteúdo. Isso já existe. O TikTok no Brasil hoje ele é uma plataforma relevante para um público de classes mais baixas. Então, se você tem público, às vezes um público que é um pouco mais carente, faz sentido você estar dentro do TikTok. Pronto. Então, essa seria a primeira resposta. Existe TikTok Ads, assim como existe Facebook Ads. A gente basicamente migraria a ferramenta de anúncio só. Pensando em comunicações, que aí o WhatsApp é um grande problema. Provavelmente as pessoas migrariam para o Telegram, que é a grande próxima plataforma. Embora o Telegram seja uma plataforma com viés de direita, é importante saber-se disso. E aí pode ser que o governo, caso implique com o Meta, comece a implicar com o Telegram também. É uma possibilidade, como já houve há algum tempo atrás uma implicância com o Telegram. Mas provavelmente será a plataforma que absorverá a demanda do WhatsApp. Tinha até uma plataforma que era brasileira, que eu esqueci agora também, que fazia. Mas pode se migrar para outra ferramenta. No caso do Google, caso saia o Google, a gente tem algumas outras que são muito pouco conhecidas e muito pouco utilizadas, tipo o Bing. Existe um receio, inclusive, de que o Google ele seja substituído pela IA na ferramenta de pesquisa. Então, hoje já se pesquisa muita coisa pelo ChatGPT, por exemplo, seria uma possibilidade. No caso de migrarmos para ChatGPT, não tem como anunciar para essas pessoas. Então, a gente perderia esse canal de aquisição. Porém, agora eu vou chegar na minha perspectiva, né? Se acho ou não acho provável de ter alguma coisa, acho extremamente improvável de que algo como isso aconteça. O que houve, que foi o caso do bloqueio do Twitter, foi um embate pessoal entre o Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que acredito ser irreplicável no caso do Mark Zuckerberg, porque ele não compra essas brigas, historicamente. Sempre foi um cara alinhado, ele sempre vai conforme a música. Então a música tá para cá, ele vai, a música tá para cá, ele vai. Então acho difícil de haver esse embate. E seria um desgaste político muito grande para o governo. Porque se nós temos agora que passou-se um problema de PIX, depois um problema de validade de alimentos, ou seja, você percebe que o governo está desgastado politicamente, agora ele vai bloquear coisas, isso pode ser um estopim para manifestações e etc., né? Ou até mesmo uma queda de governo em casos mais extremos. Então eu acho difícil do governo brasileiro se colocar na posição de comprar essa briga. Eu acho que aceitou-se que o mundo mudou, os ventos do mundo mudaram, pelo menos momentaneamente mudou-se. E aí agora o governo vai jogar conforme a música, porque eles não têm reserva política para comprar brigas ou bravatas como essas. Essa é a minha visão pessoal, tá? Eu, inclusive, fiz um vídeo no YouTube sobre isso, também falei a mesma coisa. Eu acho que não vai mudar nada. Porém, nós precisamos estar espertos para possíveis mudanças. Então, quem não tem o TikTok, não conhece a ferramenta, já começa a dar uma estudadinha como é que ela funciona. Quem não sabe como funciona o TikTok Ads, precisa estudar como é um anúncio dentro do TikTok para caso isso aconteça, já estar preparado para poder, né? Aquele conceito do antifrágil, né? Caso aconteça um cisne negro, eu preciso estar pronto aqui para poder dançar conforme a música. Mas, de novo, acho extremamente improvável de que isso vai acontecer, entendeu, Bruno? Muito Acho que as bom. coisas seguirão como está. Muito bom. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Espero que tenha feito sentido mais esse episódio, trazendo alguns conceitos práticos para que você aplique no dia a dia, assuma o controle do seu negócio e, de fato, entre em uma estrada de crescimento, né? Então, é isso que nós desejamos para todos os nossos clientes e todos os médicos no Brasil. Para você que deseja assumir o controle da sua operação, da sua clínica, fazer uma gestão baseada em dados,
não ser enganado pelo seu financeiro, pelo seu marketing, por todos os seus fornecedores. Também falo isso com muito carinho, de não ser enganado, né? Mas às vezes faltam algumas informações para você ter essa confiança, essa clareza. Mas se você deseja assumir realmente o controle e o crescimento da tua operação, estamos à disposição. Você conseguem me achar no Bruno Reis Gestão, Instagram. O Pedro, Pedro Dória, Pedro? Exatamente, Pedro M. Dória. Pedro M. Dória, também no Instagram. Então, manda mensagem. Nosso time, com o maior prazer do mundo, vai atender vocês. E temos aqui o nosso canal também, o Zilcast, que você consegue aí deixar os seus comentários, enfim, e trazer aquilo que deu certo, aquilo que não deu também. Tá certo? Então, desejo a vocês uma excelente semana, sucesso, fiquem com Deus e que tenham um ano de 2025 incrível. Pedro, obrigado. Obrigado a todos e até o próximo episódio.